pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso 1 a 1, o nosso programa que vai ao ar por esse canal e em parceria com a Diário TV. Aqui a gente vai falar de cultura, de música, de cinema, de literatura, teatro, de artes e cultura de uma maneira geral, né? E a cada programa a gente vai trazer um convidado super especial. E o convidado de hoje, meu queridíssimo parceiro, né, amigo, que todo mundo já conhece aqui na cidade, porque já é um artista reconhecido pela excelência do seu trabalho. Queria apresentar para vocês Bulo. Muito bem-vindo, muito legal ter você aqui para esse nosso bate-papo inicial. Queria que você começasse se apresentando, né, falando um pouquinho da tua trajetória. Eu conheço o Bulo desde que ele nasceu, né? Acompanhei a trajetória do Bulo, o crescimento do Bulo como artista, né? A gente conviveu desde ele muito pequeno, né? E é muito legal poder bater esse papo aqui com o Bulo hoje e a gente reviver algumas coisas aqui, mostrar também algumas coisas para vocês, algumas canções, né? Algumas parcerias, das músicas do Bulo, né? E queria que você falasse um pouquinho, cara, assim, da tua trajetória, das tuas influências, de como é que a música chegou até você. Bom, minha trajetória, você faz parte, né, dessa trajetória, como você mesmo acabou de falar. Desde que eu me entendo por gente, eu lembro de você, do Marquinhos, meu pai, né? Meu pai é Ronaldo Fialho, músico daqui da cidade. Desde pequeno tem ensaio lá em casa, né? A música sempre esteve presente em casa. Enquanto meu pai ainda fazia shows e tocava, vocês estavam sempre lá ensaiando. E aí eu, desde pequeno, fui acompanhando isso. Quando eu fui para a faculdade em Friburgo, já com 17 anos, eu ia numa época que a gente tinha um MP3zinho, cabiam 30 músicas. Você lembra disso? Lembro, claro. MP3. Lembro. E aí eu tinha que escolher sempre 30 faixas, porque eu ia para Friburgo e voltava todo dia. Uhum. Então eram 4 horas de ônibus diárias, né? E eu escolhia sempre 30 músicas que seriam dessas 4 horas, né? E essa foi, tipo, a minha faculdade da música, assim. Dali eu comecei a descobrir as coisas que eu gostava, assim, além das influências do meu pai, né? Que meu pai já trazia muita coisa de Bob Dylan, de Chico Buarque, Caetano e tal. Mas ali, nessa época da faculdade, foi a hora que eu comecei a pesquisar mais, assim. Fui pro samba, comecei com o Noel, aí eu pegava a discografia do Noel e ia ouvindo, sabe? Depois Cartola e assim por diante, Nelson Cavaquinho, aí eu fui... E nada como uma viagem de ônibus, né? Pra gente começar a se aculturar, né? Ouvir música e começar a sacar os estilos. E aí, a partir disso, você começou a definir o teu estilo a partir desse estudo que você fez? Acredito que sim. Eu comecei a tocar pegando o trabalho do meu pai, né? Eu comecei tocando as músicas dele. Uhum. Eu já, de moleque, com 12, 13 anos, fiz aula com Léo Castro, com 12 anos. O Léo, grande Léo. A princípio eu pegava o violão ainda com a esquerda, né? Eu sou canhoto para escrever. Ah, é? É. Não lembrava desse detalhe, não. Sou canhoto para escrever. Quando eu peguei o violão pela primeira vez, eu peguei com a esquerda, assim. Minha ideia é de que eu... Aí o Léo já olhou assim pra mim e falou, olha, isso aí vai ser uma trabalheira, você não tem ideia. Pô, cada rodinha que você chegar não vai ter o violão pra você vai ter que levar seu violão. E, bom, falou de todos os problemas de você não ser o destro. E aí eu falei pra ele que eu jogava tênis com a direita, né? Eu já tinha começado a jogar tênis. E eu jogava tênis com a mão direita. Ou seja, eu tinha mais força com a mão direita, mas o jeito pra escrever e tal era com a esquerda. E aí eu acabei pegando o violão com a direita. O Léo foi uma das influências aí. Defini meu estilo a partir dessas influências que eu fui descobrindo na faculdade. Assim, eu tinha um companheiro de primeiro semestre só que ele estudou comigo. Foi o Erasmo. O Erasmo, eu estava com 17, ele tinha 32, já tinha uma bagagem e tal. E ele tinha escrito uma peça sobre Noel Rosa. E aí começou a falar do Noel, assim, na aula. Era aula de cultura brasileira. Tinha no primeiro semestre. E aí a professora conhecia ele, pediu para ele apresentar o trabalho sobre Noel e tal. Ele apresentou e, pô, foi lindo, assim. Falou pra caramba, falou da história do Noel com o Wilson Batista, dos desafios e tal. Da briga. Exatamente. E aí eu fui descobrindo Noel, assim, fui descobrindo o samba, né? Que não é muito a onda do meu pai. Não é nada, né? Não é tanto,
Não é nada. Apesar de que ele tem até alguns sambas, tem né? um samba, uma coisa e outra, assim. Ele ouve o samba, assim, né? Eu já ouvia samba de garoto em casa, mas na hora de cantar e tal, não sei, eu comecei a tentar ir mais por essa área. Mas você se definiria assim como um sambista? Não. Eu vou te fazer a pergunta mais difícil que alguém faz pra mim, né? Eu tenho muita dificuldade de responder quando alguém me pergunta qual é o teu estilo, né? Pois é, isso é difícil. Eu falo MPB porque MPB, isso, que abrange bastante coisa, né? Bastante coisa. E aí não verdade. define nada, na verdade, né? Mas... Eu inventei uma ótima, cara. Se quiser, você pode até usar, eu sei dos direitos autorais pra você. Graças. Eu inventei a MPB Fusion, que é essa coisa toda, né, cara? É o que eu faço, né? A MPB Fusion é a fusão mesmo, a MPB com tudo, né? Forró, é samba, são as baladas, enfim. Você é um cara regional. muito versátil, né? Seu trabalho tem... Não, mas assim, você também, pô. Você... Não, então, isso que eu ia dizer. E acabou me influenciando muito nisso também, né? Porque a gente tem um grupo também que você participa, a gente participa juntos, né? No Encantos e Batuques, que também abriu uma outra área, assim, pra mim, assim, de música regional, de música de encantaria, de folclore, né? Isso. Que é um trabalho bem bacana. Que é um trabalho bem bacana. Eu passei um pouco com a Paulinha, né? Com a minha irmã. Eu também passei com a Paulinha. Com a Paulinha, exatamente, nesse trabalho do Encantos e Batuques, e a gente descobriu uma nova vertente ali também, que não era uma coisa, tradicionalmente, a princípio, assim, eu não apresentei de cara, né? Isso veio com... E aí, o samba também foi uma coisa assim, que eu fui descobrindo depois, mais velho, assim, né? Mas eu comecei fazendo o trabalho do meu pai, foi em 2008, se eu não me engano, meu primeiro show, no Sesc. Você estava comigo? Você encarou nesse primeiro? Não, fui eu, Martins e Arnaldo. Isso acho que não tava, não. Um show sem banda, a gente fez voz e violão no teatro, foi bem bacana, assim, foi uma experiência ótima. E ali, a princípio, eu fiz um resgate das músicas do meu pai, né? Já com uma levada mais minha, assim, né? Que eu tava tocando, mas ainda numa onda do meu pai, assim, de estilo musical, né? Que eu acho que é meio rock. Certo. E aí, a partir dali, a gente começou a compor juntos. Né? Eu chegava com umas ideias de música, meu pai já ia botando letra, ele tem uma facilidade para escrever tremenda. É enorme. Por falar em música do teu pai, tem alguma música do teu pai aí na manga aí pra gente fazer? Tem. Então... Deixa eu pensar aqui, vamos fazer o Pega. Fazer o Pega? Carrapato que morde o saco, que faz buraco, que deixa marca, que se destaca no cobertor. O amor morde como um bicho, é carrapicho, é como um lixo que cobra a ficha pela barbicha do trocador. Amor é uma sirene que chama por quem não vem, é como tocar o apito do trem. É pedra numa vitrine, um carro puxando chifre, e um padre gritando gol e amém. O amor é um galanteio, é um tiroteio, é uma geleia, é uma medeia que geme torta de dor. O amor é uma semana de feriado abençoado, bem acabado, sob o cuidado, Senhor. É um pacifista num trono de um estadista, é como se embriagar de poder. Um olho que já não pisca, um dedo que não se arrisca, um sonho de um vigarista e não sei. Buro, dá uma resumida pra galera aí, assim, o que você já fez, você já tem um disco, né? O disco tá aí nas plataformas. Dá uma resumida para as pessoas aí que estão vendo a gente.
como que pode acessar, o que você já fez, enfim. Fala um pouquinho aí dessa tua trajetória. Beleza, eu tenho um disco, Camarada Zen, foi lançado em 2015, e ele tá em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes, É um disco SoundCloud. muito legal, hein? Vocês precisam conhecer. E como é que ele foi feito? Como é que ele foi trabalhado? Pois é, esse disco foi minha primeira experiência em estúdio, né? Foi um processo muito longo, assim, eu acho que... Quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Eu sei bem como é que é isso. 4 Sei bem anos. como é que é isso. Pois é, mas é porque foi muito louco, assim, foi uma primeira experiência, né, no estúdio. Eu cheguei, assim, muito cru, sem saber como eu ia fazer. E a princípio eu já tinha uma banda, né, eu já estava tocando com o Arthur do Pala, Rodrigo Veiga na bateria, Henrique Branco. Éramos nós. A princípio Mangaba, depois entrou na guitarra. Então, assim, eu já tinha uma galera pra chamar, né? Além de vocês, o Marquinho e tal, o Léo. E aí eu fui, mas muito cru, assim, sem saber como fazer e tal. E peguei, a princípio, era um repertório que eu mudei ao longo dos anos, assim, fui mudando. Porque eu fui compondo naquele processo. Então, enquanto eu estava no estúdio gravando as bases lá, já resolvendo como ia ser feito, eu estava compondo com meu pai novas músicas. E aí no final não fazia sentido não botar as músicas novas, que eram parcerias, né? Pra pegar um resgate antigo do trabalho do meu pai, enfim. Eu achei mais válido botar o que a gente tinha feito naquele processo. Aí mudou tudo. Você imagina o tempo que leva pra isso. Sem produção, né? Sem produção. Foi uma coisa assim, Entendi. Você mesmo à frente, produzindo, à frente do projeto, assim, arranjando. sem ter esse conhecimento. E quando com o colaboração trabalho é dos muito músicos, longo, assim, acaba envelhecendo, né, cara? Não sei se você envelhece, tem essa sensação. envelhece. E a gente quer gravar outras coisas, já não quer mais aquilo que estava gravando. Exatamente. A sorte, assim, que legal. como foi essa coisa de compondo ao longo do processo, as músicas ainda estavam meio, assim, cruas, né? Então eu tinha uma experiência de show com elas, mas não tinha a experiência do estúdio. Então elas todas eram novidades para mim de alguma forma. Então, mesmo na época que eu lancei, já um pouco desgastado com algumas faixas, né? Porque nesse processo de 4 anos, tem uma que ficou pronta no início desses 4 anos e outra ficou pronta ao fim. Então, assim, eu achei que o disco acabou... hoje em dia eu faria diferente, né? Mas acho que naturalmente os processos são sempre assim. Sempre assim. Hoje eu faria bem diferente, eu lançaria mais curto, foram 10 faixas, né? Eu faria talvez um EP com 5 e outro com 5 no ano seguinte, porque... Até para poder... de característica mesmo, assim, ele tem uma unidade, né? Eu achei que o trabalho ficou muito diversificado, assim, e acaba a pessoa não identificando a linguagem exata do artista ali naquele disco, assim, ficou meio indefinido. Que é também interessante, de alguma forma. Assim, isso vai ao encontro, né, das regras do mercado, né? Porque o mercado sempre diz que você precisa ter um estilo, né? Então, dizer isso de uma certa maneira se choca aí, né, com essa regra de mercado. Você acredita nisso? Você acha que o compositor ele precisa ter uma linha definida, né? Ou o cara é sambista, ou o cara é forrozeiro, ou o cara é MPB, ou o cara é... Não, eu não acho, mas eu acho que isso a princípio pode facilitar mais do que dificultar, assim, que a gente pensa logo, ele tem que se prender a um estilo, coitado, o cara vai ficar travado ali, preso àquele estilo. Eu acho que não é isso, assim, mas num princípio, assim, para você identificar o seu público, é bacana você, por exemplo, fazer um disco de forró, né? Você vai identificar essa galera que gosta de forró, já vai conhecer esse nicho e tal, e aí a partir daquilo você vai se mostrar um compositor mais versátil, vai começar a lançar outras coisas e tal, mas você já tem aquele público definido, já tem uma estratégia, né? Para poder se lançar no mercado. O forró é um exemplo que eu não sei dizer, mas o rap hoje em dia, né, que é uma coisa que está estourando assim para a adolescência, a galera mais nova, é muito fácil você identificar, né, o seu público. Assim, nosso diretor ali conhece bem de rap, fala com ele ali que ele... Pois é, mas o rap não parece assim que o nicho já está bem definido, assim, você sabe aonde você tem que ir, aonde você tem que atacar, assim. E a MPB é muito mais difícil, né? Nesse sentido, assim. A MPB parece
Uma coisa hoje em dia, assim, é uma música que é meio underground, porque ela não tá em todos os lugares, assim, ela tá, assim, a nova MPB, então, que eu digo, né, da música independente, assim, ela tá chegando ali nos espaços mínimos que vão aparecendo e tal, mas ela é mais pulverizada. Pulverizada, né? E é difícil você identificar o seu público e você... E a gente estava falando aqui, em off, antes de começar a gravar, das dificuldades, né, que a gente enfrentou aí no ano de 2020, que não é novidade para ninguém, né? Eu acho que nós, os músicos, sofremos demais, né? Continuamos sofrendo aí com essa situação mundial, né, que a gente está atravessando, né? E talvez até mais do que outras categorias, né? Porque a gente precisa da aglomeração, né? A gente teve até um primeiro momento das lives e tal, mas isso também arrefeceu. Eu acho que hoje a gente já está em outro processo, né? E queria que você dissesse como é que você vê o mundo, cara, esse mundo da arte aí, depois da pandemia. Você acha que a gente espera que vai embora rápido, né, Bruno? Tomara, né? E como é que você vê esse processo todo, a arte, depois desse furacão aí que a gente está atravessando? Pois é, eu não sei, assim, eu tenho um otimismo que não se baseia em nada, assim, mas tenho, assim, eu tenho uma crença de que a coisa vai fluir. Primeiro que nesses últimos anos, eu fui morar no Rio, há 4 anos, e, assim, a minha ideia quando eu fui era de encontrar a galera da música independente, o que eles estavam fazendo, assim, entender o processo, assim, como é que tá a galera. E consegui, assim, de certa forma eu consegui. Frequentei vários saraus e conheci muitas cenas diferentes, assim, da música independente no Rio. Aliás, já que você começou a falar nisso, fala um pouquinho do coletivo, né, que você faz parte. Pois é, depois de conhecer vários processos, assim, eu acabei, junto com outros amigos, a gente acabou... Tinha um sarau que acontecia sempre na House of Ink, que é na Mena Barreto, ali em Botafogo, uma casa de tatuagem, um estúdio de tatuagem, assim, bem... O recurso era mínimo, era uma guitarra, um amplificador e microfone, assim, não tinha nem mesa às vezes. Muitas vezes o microfone ligado direto no amplificador. Então era uma coisa bem, assim, primitiva mesmo, de evento, assim, sabe, uma coisa musical, mas tinha uma efervescência, assim, uma coisa, tava, sabe, tinha um fogo. Toda terça-feira tava rolando, terça sim, terça não. Teve um que eu fui, né? Talvez tenha sido Você nesse foi, lugar aí. não, você foi na Blé Galeria, que já foi o segundo ambiente ali, que era o mesmo lugar ali, na 19 de fevereiro também, do lado da Mena Barreto. Nesse processo a gente já tinha um mergulho. O que eu ia dizer é o seguinte, acontecia esse sarau lá. O que é o mergulho? Fala para as pessoas. O mergulho é um coletivo, mergulho.coletivo no Instagram. E é um coletivo de compositores, somos 9 compositores, que a gente estava se juntando para fazer eventos, na verdade, no Rio, né? Então, funcionou muito bem em 2019. 2020 a gente pensou em fazer algumas lives e tal, mas acabou cada um, porque eram pessoas de diversos lugares, né? Tem 4 gaúchos, né? E essa galera do Sul, então começou assim, na verdade. Essa galera do Sul tinha um sarau nesse estúdio de tatuagem. Eu, passando pela Mena Barreto ali um dia, descobri, assim, de bobeira e tal, vi que estava rolando música autoral, parei e fiquei ouvindo e tal. Numa segunda vez, eu sempre passava por ali, novamente acontecendo, parei de novo, já identifiquei a galera, já tinha conversado com alguns. Aí toquei nessa vez e tal, os caras gostaram, e a partir disso comecei a tocar, chamei o André Salomão, que é daqui de Teresópolis também. Grande André. Grande compositor, né? Gosto uma das figuras que vão surgir, um trabalho incrível. Enfim, o André, um grande amigo, parceiro já naquela época. Eu falei, pô, André, vamos participar dessa galera aí, tá fazendo um evento, tá dando uma galera, tá sempre enchendo, e só música autoral, assim, fiquei animado. E aí, a partir disso, a gente começou a frequentar e tal, o evento foi crescendo. E aí eu viajei com eles, fui para São Paulo, porque fui chamado para tocar num sarau em São Paulo, porque eu fiquei nessa coisa, nesses 3 anos eu participava de tudo que é sarau, sabe? Chegava lá, tocava 2 músicas, e assim, eu descobri, na verdade, que é uma das coisas que eu gosto de fazer da vida, assim, descobrir outros compositores, reunir esses compositores, mais até do que compor e estar ali à frente do meu trabalho. Eu gosto mais até desse encontro do que fazer troca, sozinho, né? Da troca, assim. E aí foi o que eu fiz nesses últimos 4 anos. Aí acabei, né, naturalmente,
O André estava num processo parecido também, a gente já tinha essa ideia de fazer um coletivo. Quando a gente encontrou essa galera que chegou no Rio e fazendo evento já, e os caras agitados, todos compositores e tal, falei, pô, vamos juntar e vamos fazer um coletivo de compositor, né? E aí a gente foi para São Paulo, eu fui participar desse sarau, levei a caravana, né? Então a gente foi num carro, nesse carro a gente já saiu 2 músicas na viagem, a gente foi compondo. Quando chegou lá a gente tocou as músicas do coletivo, aí já virou um coletivo, né? Aqui em Terê a gente tinha uma coisa bem parecida, né, Bruno? A gente se reunia às vezes na tua casa, às vezes num bar, às vezes na casa de um outro A minha amigo. escola foi essa, assim, de ver a reunião de vocês e estar participando ali de alguma forma, né? Na casa do Arnaldo, lá em casa. A gente reunia e o nome que a gente dava era Nadium, né? Nadium. Que cada um cantava uma música, apresentava uma canção de sua autoria, né? E ia passando até que chegava o primeiro de novo e a gente ia diversas voltas, foi uma né? delícia. Cada um apresentava quantas músicas pudesse, o tempo, né? Exatamente. E é aí que eu descobri minha paixão na música. Eu acho que é mais assim, de compartilhar, sabe? De poder tocar e ouvir e descobrir novos compositores, novos trabalhos, assim. Isso foi uma das coisas que eu mais bem legal gosto, mesmo. assim, que eu descobri que eu gosto mesmo. E agora, Bu? Você está desenvolvendo um novo projeto, né? Tô. Até com um músico super bacana, que eu acho muito legal, que é o Pupi, né? Uhum. Participando de algumas canções. Né? O Pupi, para quem não sabe, é um violoncelista maravilhoso. Já Italiano, né? É italiano. É Federico Pupi, né? Federico Pupi. Já tocou com bastante gente aí. E é um italiano já carioca, né? Que já está acho que 10 anos no Rio. Agora está em Juiz de Fora, nesse período de... E já tem nome esse trabalho, Bu? Não, ainda não. Ainda não tem nome. Eu tô pensando ainda a estratégia, né? De como eu vou fazer. Ainda tá tudo assim... É um embrião mesmo, assim, sabe? Você está pensando em fazer o quê? Um EP? Pensando em fazer um EP. Quantas lançar músicas? 5 músicas. 5 músicas. Ao longo desses 5 meses aí, desse primeiro semestre, né? Uhum. Eu quero gravar nesse primeiro semestre e no segundo semestre começar a lançar de mês em mês, uma faixa por faixa, né? E aí tentar, acredito que nesse segundo semestre a gente já vai estar, espero eu, vacinado, né? E os eventos aos poucos vão retomar, né? Então eu acredito que já com essa galera do coletivo, né? Porque o coletivo, o Mergulho Coletivo, eu acabei não falando, a gente ficou em 2019, né, tornamos oficialmente um coletivo, a gente juntou o pessoal que participava do sarau e começamos a fazer eventos já em nome do coletivo. E aí era terça sim, terça não também. A gente saiu da House of Ink, que a gente fez na Black Galeria e fazia na Collab, também na Fernandes de Guimarães ali, tudo em Botafogo. E tava dando muita gente, assim, e a gente começou a descobrir vários outros compositores, porque era um sarau, né? A gente fazia a nossa roda ali, a gente apresentava nossas músicas enquanto conjunto ali, né? No Mergulho Coletivo. E o segundo set era a galera que ia participando, gente que chegava. Então, toda terça a gente conhecia gente de tudo que é lugar, né? Que tava morando no Rio, mas compositores, assim, E aí, nesse processo do disco agora que eu tô gravando, já é mais fácil, assim, né? Eu já tenho noção do que eu quero, exatamente, assim, já é mais fácil para chamar músicos também, porque além da bagagem da galera daqui de Terê, que é incrível, né? Eu consegui essa outra turma do Rio também, e tô gravando com o Pupi esse primeiro projeto, porque a música, a Valsa, que é uma parceria nossa, né? Eu tenho a honra de estar aí nesse trabalho e até falar isso aí, né? Que é uma música que desde o princípio, assim, que eu pensei em gravar, eu pensei no Pupi, porque ele já estava no rolê ali, ele participa das rodas que eu participo, e é um celista incrível, né? E o Pupi, ele tem essa versatilidade, assim, apesar de italiano, ele tem uma facilidade para tocar MPB, assim, de pegar e sair acompanhando, né? Porque o cello não é um instrumento comum de você acompanhar, solar no meio das músicas, né? Não é uma coisa tão comum de acontecer. E ele tem essa facilidade. Tem sido bastante usado, né? Tá começando a virar uma tendência, né? Desde o Morenembal, né? Começou essa coisa, mas não é tão comum ainda. Não né? é comum. Tanto que o Pupi tá tocando com meio mundo, assim. Ele tá gravando com o país inteiro. Todo mundo manda o tempo todo coisa pra ele e ele tá lá botando o cello, porque ele é um grande músico, né?
Muito E aí eu bom. pensei nele de princípio, assim, aí a gente começou a desenvolver um trabalho juntos, já conversando e tal, pela internet, nessa quarentena, né? Então a gente está fazendo à distância, sem um encontro presencial. A gente está fazendo esse trabalho que ainda é um embrião, né? A gente fez essa primeira faixa, que é a Valsa do Vampiro, que é a nossa parceria. Ainda tem a participação do meu pai e da Sueli Mesquita, né, na letra. E a gente está desenvolvendo essa música e agora já com outras 4 músicas que eu vou gravar ao longo desse primeiro período aí de 2021, que eu vou ficar aqui em Terê. Então eu vou converter o meu aluguel lá no Rio em música, né? Em faixas. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, então vamos apresentar pra galera aí a Valsa do Vampiro? Vamos Vamos? apresentar. Beleza. Contar a história dessa música. A Valsa é uma parceria de princípio tua com meu pai, né? Isso. Vocês chegaram lá em casa já com a melodia e com a música quase que pronta, assim, de texto. E aí ela ficou assim, vocês entenderam que ela não estava pronta e realmente o texto estava abaixo, assim, da melodia, né? E aí ela foi engavetada, né? Vocês deixaram ela ali e eu era um chato, assim, que eu gravei a música, eu vi vocês compondo, eu estava ali no processo. E aí eu consegui tocar, eu tirei a música no violão, então eu ficava ali sempre tocando a música sem letra. Eu ficava, porra, que saco, esses caras não terminam a letra, música linda e tal. E aí de tanto sufocar, um dia o Fernando falou, não, vamos terminar esse negócio aqui e tal, não sei o que. A gente parou na mesa ali e começamos a rabiscar ali a ideia, né? E aí a música ficou pronta finalmente, o Fernando me cedeu a parceria, né, de ser o chato ali, de ficar enchendo o saco. Que isso. E aí eu ganhei essa parceria e aí depois, eu trabalhando com a Sueli, eu fiz um trabalho de 2 anos com a Sueli de pegar esse meu projeto autoral e desenvolver uma direção artística, né? Com ela, que foi voz e violão. Assim, não era para gravação de estúdio, eu fiz o processo mais para me apresentar nos saraus que eu estava fazendo, nas coisas que eu estava fazendo. Eu fiz esse processo com ela que foi incrível para mim, assim. Foi bacana. Divisor de águas, assim, aprendi a lidar melhor com a minha voz, com tudo mais. E com a interpretação mesmo, enfim, peguei uma bagagem ali com a Sueli, que ela é uma professora e tanto, assim, incrível mesmo. E aí, nesse processo de direção artística dela, a gente, com essa valsa, eu ainda fiquei lá matutando, e ela ainda achou alguns versos ali que podiam ser melhorados, enfim, e aí acabou entrando na parceria também. Legal, então vamos apresentar, né, para vocês aí a Valsa do Vampiro. Vamos lá. Quando eu vi teus olhos negros, como as noites sem luar, eram 2 anéis de fogo, eram 2 sílabas. A raposa sorrateira faz furor no meu quintal, faz da noite a derradeira, quando o bem encontra o mal. Diz meu coração, onde ela ficou, onde ela se esconde, esconde junto, meu amor. Você partiu e me deixou, e nunca mais pensou em mim. Uma lágrima, um chorinho, vida que você levou. É noite, o sol já se apagou, e eu sem brilho e sem calor,
onde anda aquela que jurava eterno amor. Pegue o meu retrato e me tenha a luz de vela, pois eu sou o seu vampiro que a luz do espelho não revela. Diz meu coração, onde ela ficou, onde ela se esconde, esconde junto meu amor. Diz meu coração, onde ela ficou, onde ela se esconde, esconde junto meu amor. Deu pra ver que a canção realmente ficou bem melhor, né, do que... Bom, vocês não conheciam a versão anterior, mas eu posso garantir que ela ficou bem melhor, né, pô? Você já me disse que você é um otimista, né? Então, assim, como otimista, você é um cara que tem esperança, né, no mundo. Tenho esperança. No E Brasil. eu acho que eu não concluí meu raciocínio. Eu estava dizendo isso por quê? Porque nesses 4 anos eu fiquei frequentando os saraus e conhecendo gente. E realmente, assim, eu não parei de conhecer gente talentosa, entendeu? Gente brilhante mesmo. Assim. O André Salomão é um desses diversos compositores assim, de vários lugares do Brasil. Então, assim, eu acredito muito no potencial da música brasileira. Eu não acho que parou de produzir, né? Porque a gente tem uma geração muito rica ali que veio justamente no momento político de crise, né? Na coisa da ditadura. A gente teve aquela geração Chico, Caetano, Gil. E são 7, 8, 10 compositores assim que estão no maior patamar da música brasileira hoje em dia, assim, já chegaram assim, né, eles são incríveis. Foi num momento de crise, assim, a gente está passando por um momento também tão caótico, assim, que eu acredito que pode ter um boom aí de novos compositores aparecendo, e assim, artista talentoso eu sei que não falta, porque nesses rolês ali eu conheci muita gente talentosa mesmo. Então eu acredito muito assim, que a música vai ter uma reviravolta aí no Brasil, principalmente em função dessa coisa de crise, que eu acho que a arte é a hora que ela aponta novos caminhos. Assim. A gente está num momento meio de sem saber para onde ir, né? Parece que quando chega no fundo do poço assim, que uma coisa espero que vira. você tenha razão, né? Porque a gente vive uma certa ditadura da música, né? Assim, em alguns estilos eles predominam e assim, os meios de comunicação, né, a mídia, acabam que dá uma fatia muito grande para esses estilos e uma fatia mínima, né, para esses compositores aí que a gente está falando, que são brilhantes. Essa cena independente que eu falei, que é bem underground hoje em dia, né? São eventos pequenos ali, sem participação na grande mídia mesmo, assim, sem estar na rádio, sem estar... Mas ainda assim tem um calor ali, tem uma coisa ali que eu acho que pode explodir, assim, de alguma forma eu ainda acredito que isso vai mudar. E assim, ao mesmo tempo, né, tá muito mais difícil hoje em dia por essa coisa da cultura de massa mesmo, assim, um nicho específico tá predominante assim, em relação às outras. Mas a gente tem muito mais facilidade para gravar, né? Hoje em dia eu tô em quarentena, né, em casa. Hoje em dia, você com um notebook, né, uma placa de som, uma boa internet, você faz... Né? Coisas muito legais. Eu, por exemplo, cara, gravei na pandemia 22 canções, cara. Pois é. Gravei 22 canções aqui, sozinho, quer dizer, gravei algumas com o Gabriel me ajudou, né? E fiz 4 vídeos aqui produzidos, né? Editados, e vários vídeos eu fiz com a Clara, minha filha, que a gente fez, tá aí na internet, no Facebook, Instagram. Né, aqui. Então, nesse período de quarentena, né? Nesse período de quarentena, só no ano de 2020. Então foi um ano muito produtivo, né? A gente pode dizer que é até um certo paradoxo, né? A gente está vivendo essa situação toda e produzir tanto. Exatamente. Né? Mas isso é legal. Ô, Bulo, você já disse que
das tuas influências, né? Assim, você disse no começo, né? Que teu pai, a gente te influenciou de alguma maneira, né? Uhum. Até fico muito feliz por isso. Mas quem são os teus ídolos aí, a galera da MPB aí? Quem que você curte? Quem que você se baseia? Quem que você se espelha? Principalmente, eu diria que é essa geração mesmo dos festivais, né? Que 60, Chico, 70. Chico, Caetano, Edu Lobo, Gil. Eu sempre ouvi muito esses caras assim, nesse período da faculdade, né? Na coisa da escolha das 3 músicas, que eu ia na discografia de cada um deles. Puxa, como eu ouvi, né? Assim, eu ouvi mesmo. E até hoje eu ouço muita coisa deles. Então, assim, são as referências, são esses pilares da MPB. Mas depois eu comecei a ouvir muita coisa de Luiz Gonzaga também. Gosto demais, assim. João do Vale, comecei Jackson do Pandeiro, essa coisa mais regional, né? Regional também me influenciou demais. E a coisa do Encantos e Batuques. A coisa da música folclórica, de encantaria, né, de diversas culturas aqui do Brasil, também é uma coisa que eu me apaixonei muito. Assim. Bacana. Então, vou navegando por esses... E vai navegando bem, né? Porque é só peso pesado aí, né? Maravilha. Pô, olha só, cara, queria agradecer demais aqui esse bate-papo nosso. A gente teria muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo aqui é reduzido. Então, vamos fechar fazendo um som, né? O que você sugere aí pra gente fechar aí esse papo? Então, parceria com o André Moreno. Vou botar o André na lista aí pra vir aqui bater um papo com a gente. André, isso, super ótimo. vale a pena. Pô, vocês vão gostar demais. Compositor de mão cheia e uma das grandes promessas aí da música. Pois é, vou tocar uma parceria com ele que chama-se Uma Estranha na Casa. É uma música que a gente fez no Carnaval de 2019. A gente estava em processos parecidos, assim, ele tinha acabado de terminar um namoro e eu também e tal, e a gente fez essa canção juntos. Maravilha, então, pra gente encerrar aqui, Bulo e André Moreno, Uma Estranha na Casa. Vamos lá. Quando chega uma febre no corpo e um gelo no peito, quando chega de novo, eu me deito confuso querendo o teu desejo. Os dentes travados, calado e contente, quando chega de novo, frente a tanto que entre a gente talvez não se diga vem. Como uma fera perdida, como uma estranha na casa, como aquela que escancara e me empurra pra voar. Ferida aberta que não dói, mas também não cicatriza. Quando tu chega de novo, de novo, de novo, de novo, uma fenda estreita que enxergo o outro lado, mas não passo. E sabe do amor que me causa, e do carinho que falta, e dessa porta que fecha, ela me tranca e me leva. Esse foi o nosso Bulo, né, esse nosso bate-papo super legal. E o programa 1 a 1, ele acontece toda semana com artistas, pessoas que contribuem, né, com a arte da nossa cidade, né, e do Brasil. Então espero vocês na próxima semana com mais um artista super bacana. Valeu, abraço para todos, obrigado pela companhia. A noite é fria, vira magia da